Meus irmãos, nós temos visto no cenário político, na esfera pública, na mídia, confrontos constantes entre representantes da fé cristã e representantes do movimento homossexual organizado. E esses confrontos, esses debates mostram claramente que a intenção deste movimento homossexual não é o de assegurar para os que praticam a sodomia direitos. O objetivo não é que eles venham a ser respeitados como seres humanos, assunto que também nos interessa, porque não os queremos desprezar, mas sim trazê-los a Cristo, e entendemos que Deus os ama e que devem ser considerados como qualquer ser humano à imagem e semelhança de Deus. Mas não é isto que o movimento homossexual está pleiteando, que eles sejam reconhecidos como portadores de direitos humanos. Isso não seria controvertido, nós não negaríamos direitos humanos a nenhuma das criaturas de Deus, mas eles estão lutando, pleiteando, pelejando para a reformulação da mentalidade de toda a sociedade. Estão lutando para que as instituições deixem de ter o perfil que o cristianismo lhes conferiu no percurso histórico, para que venham a ter uma outra identidade, uma outra estrutura que reflita os valores desse movimento, do movimento homossexual, que não representa a maioria da população, mas uma minoria. Portanto, trata-se de uma luta de ideias. De quais ideias irão determinar os moldes da sociedade, a filosofia de vida da sociedade? Os homossexuais, por exemplo, querem que toda crítica à prática que eles cometem seja considerada homofobia. Eles querem criar novos conceitos, como o de identidade sexual, em substituição aos gêneros masculino e feminino. Eles querem reformular a ideia de família, a ideia de casamento, e, portanto, eles querem que a sociedade tenha a cara de suas ideias. Querem reformular o sistema educacional, a educação dos filhos, os hábitos outrora considerados de uma criança do sexo masculino, ou os hábitos de uma criança que outrora eram considerados do sexo feminino. Eles querem reformular para hábitos neutros ou misturados, prejudicando a criança na formação da sua identidade, na construção da sua sexualidade natural. Portanto, trata-se de uma guerra cultural a que nós estamos presenciando, a que nós estamos vendo. Uma coisa interessante, irmãos, de se observar é que no passado os homossexuais criticavam o casamento e a família. Na verdade, não apenas os homossexuais, todos os libertinos que defendem a revolução sexual, o sexo antes do casamento, que não se incomodam com o divórcio, que aceitam a livre prática do homossexualismo e toda sorte de perversão sexual. Esses libertinos, dentre os quais destacavam-se os líderes sodomitas homossexuais, eles criticavam a ideia de casamento e família. Era o que nós ouvíamos há 10, 15 anos atrás. Eles diziam que o casamento era uma instituição falida,
Eles atacavam com violência de palavras a ideia de família. E de fato eles enfraqueceram. Se nós observarmos muita coisa, eles conseguiram. As pessoas já não mais se guardam fisicamente, intimamente, para o casamento. A noção de fidelidade enfraqueceu. O crime de adultério saiu do Código Penal. O divórcio foi facilitado cada vez mais, em tempo cada vez mais curto. Inicialmente vinculado a alguns motivos, agora independente de qualquer motivo. Nós percebemos que estes que combateram o casamento, a ideia de família, eles conseguiram muito êxito, eles enfraqueceram mesmo a visão do casamento dentro da sociedade, mas de maneira fraca, de maneira debilitada, a ideia de casamento e família ainda se mantém. Por eles, o casamento se desfaria e todos iriam viver juntos ou em promiscuidade. Mas por mais que tenha sido incentivada a fornicação, facilitado o divórcio, as pessoas ainda mantêm o sonho de casar-se. Elas ainda alimentam alguma ideia de sacralidade do casamento que ficou no inconsciente de todos pela grande influência cristã do passado. E embora tendo debilitado, como disse, a instituição ainda sobreviveu. E eles mudaram então de estratégia, não conseguindo atacar pelo lado de fora, não conseguindo derrubar inteiramente as muralhas, embora as tivessem feito rachar em várias partes. Eles resolveram entrar dentro para implodir a instituição, para destruí-la por dentro. E de repente eles passaram não mais a atacar o casamento, mas a defender a ideia de que homossexuais poderiam casar-se e representar também uma família. Essa estratégia, irmãos, é a mais maligna. Por fora o inimigo não conseguiu, agora ele quer entrar dentro e destruir por dentro a ideia de casamento e família.